Sabe, né? Abra sua Bíblia comigo em Atos 16, versículo 1 em diante. Eu quero ler com você alguns versículos. Preste bem atenção à palavra de Deus. Gostaria que as crianças se dirigissem lá para as salinhas. Estou vendo muita zoada ali atrás. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Você crê que o Senhor vai falar com você nesta noite? Eu creio que Ele vai falar, creio que Ele está falando durante todo o culto conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, 1 em diante. Chegou a Derbe e Listra. Isso é Paulo, tá? Estando ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana, permanecemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e a sua casa, e convidou-os, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos convenceu disso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão, levantando-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior
e lhes prendeu aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas todas as correntes. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário? O que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Amém? Desculpe a extensa leitura, mas era preciso ler para vocês entenderem. Amém, queridos? Eu quero meditar com você nessa noite sobre como ter experiências sobrenaturais. Repita comigo: como ter experiências sobrenaturais. Aqui nós lemos um texto em que Paulo tem várias experiências com Deus. Paulo tem experiências sobrenaturais. Paulo encontra três momentos dessa palavra que nós lemos aqui, em que o sobrenatural de Deus se manifesta. O sobrenatural de Deus se manifestou na casa de uma irmã chamada Lídia, e ali foi estabelecida uma igreja, pessoas foram salvas, pessoas foram batizadas, e ali se estabeleceu uma igreja naquela localidade. Paulo ministrou libertação dessa jovem, e houve uma revolução naquela cidade, e naquela cidade também foi estabelecida uma igreja. O carcereiro, quando nós lemos aqui, o carcereiro, quando Paulo é preso e Paulo está lá e começa a louvar e glorificar a Deus, e o carcereiro e as portas das prisões se abrem porque há um terremoto naquele lugar, e as prisões são abertas, e como o carcereiro ele era responsável pelos presos, se aqueles presos fugissem, ele seria o responsável, e ele seria morto, enforcado, de alguma forma ele seria penalizado. Mas quando ele se desespera, Paulo grita e diz: olha, estamos todos aqui. E o carcereiro é impactado também, com certeza acompanhando a obra que Paulo estava fazendo, pergunta a ele: senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Na casa do carcereiro também foi estabelecida uma igreja. Começa com a reunião de poucos, como uma célula, e termina como uma igreja. Foi estabelecida uma igreja poderosa em Macedônia, onde ela é referenciada através das cartas do apóstolo Paulo. E meditando nisso, nós temos aqui algumas lições que nos mostram como nós termos experiências sobrenaturais com Deus. Quero fazer uma aplicação nesse texto para que nós possamos ter recursos para também termos experiências com Deus. Eu creio que Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer que todos nós, irmãos, tenhamos experiências com Ele. Nós fomos chamados para realizar e viver obras sobrenaturais. Eu creio nisso. E isso, irmãos, só é possível quando há uma cooperação entre Deus e o homem e Deus. Você sabia que Deus não faz nada na terra a não ser com a cooperação humana?
Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, tudo o que Ele faz na terra é em cooperação com o homem. Deus quer que o homem participe da sua obra. Para pregar o Evangelho, os anjos se escalaram, queremos pregar o Evangelho. E Deus disse, não, quem vai pregar vai ser o homem. Nós temos uma função hoje que os anjos anelam por essa oportunidade de pregar o Evangelho. Mas Deus resolveu usar o homem. Amém? E de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus faz na terra, todo manifestar de Deus na terra, e tem a cooperação do homem. Amém, amados? Por isso, o sobrenatural que Deus fez aqui no início da igreja primitiva, foi em cooperação com o homem. Deus está realizando o sobrenatural aqui, através dessas famílias que nós lemos. Deus manifesta o seu sobrenatural, mas Deus usa Paulo, Deus usa Silas, Deus usa Lucas, Deus usa Timóteo, Deus usa uma equipe. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua célula, Deus quer usar uma equipe para estabelecer o reino dele, para manifestar o seu sobrenatural. Amém, amados? Então, Deus usa o homem. Agora presta atenção. O impossível, quem faz é Deus. Diga, o impossível é com Deus. O impossível quem faz é Deus. Mas o possível, irmãos, é nossa responsabilidade. O possível é nossa responsabilidade. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. O que você pode realizar, meu irmão, não é Deus quem vai realizar. Então nós fazemos o possível. E quando nós fazemos o impossível, Deus manifesta o seu impossível, o seu sobrenatural. Amém? Como ter experiências sobrenaturais com Deus? Em primeiro lugar, deixando o Espírito Santo nos guiar. Ser guiados pelo Espírito Santo. Observe que no texto, Paulo está querendo ir para a África, aqui no caso, ele quer ir para uma cidade longe, não consegue, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Ele resolve ir para uma outra localidade chamada Bitínia. O Espírito de Jesus não deixou. Por quê? Porque o Espírito Santo queria guiá-los a um lugar correto. Amém, amados? Presta atenção. Você vê que aonde Paulo chega, o sobrenatural se manifesta. Aonde você chegar, irmãos, o sobrenatural vai se manifestar. Se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. A igreja do Novo Testamento, ela é guiada pelo Espírito Santo, e nós fazemos parte desta igreja. Amém, queridos? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo precisava ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo não guiou o Espírito Santo. A gente observa que alguns querem guiar o Espírito Santo. Alguns querem fazer aquilo que é o Espírito que tem que fazer. Alguns querem realizar o que Deus tem para realizar. A nossa função é o natural. A nossa função é o possível. A nossa função é humana. O sobrenatural, o impossível é com Deus, amados. É com Deus. Por exemplo, pegar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Anunciar na nossa família, olha, Jesus é o Salvador. Anunciamos com palavra e com a nossa vida. Mas converter, nós não temos esse poder. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Senhor. Amém? Porque isso é uma obra sobrenatural. Mas nós vamos ter essas experiências. Nós vamos ver essas experiências. Hoje pela manhã aqui, os líderes compartilharam momentos poderosos, sobrenaturais, que nós tivemos nesse último mês. Experiências aqui tremendas. Eu compartilhei a experiência que eu tive lá na casa do Chalmas. Estou vendo ali a esposa dele.
E ela viu também o que Deus fez ali, né? Nós fomos lá e conversamos uma tarde com ele. Ela pediu para a gente subir, fazer uma oração pela casa, pela família, né? Por um filho autista que ela tem. E nós fomos lá orar, e o Chalma se ajoelhou, chorando, pediu para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Foi uma experiência tremenda, né? Foi uma experiência tremenda. Pode aplaudir ao Senhor. E o Chalma diz que é dessa igreja há uns 20 anos, mas ele nunca tinha aceitado Jesus, né? Vem para os cultos de festas e tal, mas agora ele aceitou Jesus como Salvador. Eu estou consolidando, fazendo a consolidação dele. Amém, amados? São experiências sobrenaturais que Deus nos dá, né? Mas é Deus quem faz, nós participamos. Amém? Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, né? A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Olha só, Jesus disse em João 16,13, ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É ele quem nos guia. Amém, amados? É o Espírito Santo quem guia. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo guiar a tua família. Deixa o Espírito Santo guiar o teu ministério. Deixa o Espírito Santo guiar a tua empresa. Deixa o Espírito Santo guiar o teu negócio. Você vai ver que vai melhorar muito, porque o Espírito Santo vai te dar estratégia, vai te dar direção. Vamos deixar o Espírito Santo guiar a igreja. Amém, queridos? Quando nós fazemos isso, Jesus está dizendo: ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará. Amém, amados? Mas não somos nós que guiamos o Espírito Santo de Deus. Tem gente querendo dar ordem a Deus: o Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo faz aquilo. Irmãos, é o Espírito Santo quem faz, nós cooperamos. Amém, queridos? É diferente, é muito diferente. O Espírito Santo quer guiar a sua vida. E você pode me perguntar: mas como é que isso vai acontecer? Irmãos, isso é uma intuição. Quando você lê a palavra, quando você tem vida de oração, quando você tem o seu devocional com o Senhor, você vai tendo intuições, e é o Espírito de Deus te guiando. Você vai sentir a direção de Deus naquilo que você faz, nos negócios que você faz. Você vai ter a paz necessária, né? Você vai fazer um negócio e fica todo inseguro, todo inquieto, todo, né, acha que no fundo acha que isso não vai dar certo. Deus não está nesse negócio. Mas você faz um negócio consciente, que é bom para você, é bom para o outro. Você faz um negócio em que você tem paz de espírito. É o Espírito Santo te guiando. Vai ser um negócio bem feito, né? Vai ser bom para você e bom para o outro. Não existe negócio bom só para um. Amém, amados? Amém, queridos? Então deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. O apóstolo Paulo, ele queria ir para alguns lugares, não estava na direção de Deus. Aí o que foi que eles fizeram? O que é que nós temos que fazer? Olha o que eles fizeram. Eles foram buscar a Deus. Eles foram orar, irmãos. À noite oraram. Com certeza dizer assim: Senhor, nos direciona. Nós não sentimos paz para ir para Mísia, nós não sentimos paz para ir para Bitínia. Aonde o Senhor quer que a gente vá, nos dirija, nos dê uma direção. Nós queremos obedecer à voz do Espírito, mas nós não sabemos. E muitas vezes nós estamos nessa posição, nós não sabemos. Mas olha só, eles oraram e foram dormir. Existe um salmo que eu não me lembro o número, mas diz assim: enquanto nós dormimos, Deus está nos fazendo prosperar. Deus está nos abençoando. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Então Paulo orou com a sua equipe e dormiu. E quando Paulo dormiu, irmãos, ele teve uma visão. O texto aqui está uma visão, mas foi um sonho.
E sonho e visão na Bíblia quer dizer a mesma coisa. A diferença é que sonho você está dormindo e visão você está acordado. Mas é a mesma coisa. Ele teve essa visão. E nessa visão ele avistou um homem, um jovem, que dizia assim: passa para a Macedônia e ajuda-nos. E ele teve o discernimento. Ele acordou, eles acordaram e compartilharam o sonho e chegaram a uma conclusão. O texto diz que eles concluímos que o Senhor estava nos direcionando para Macedônia. Diga Macedônia. Deus estava direcionando eles, o Espírito estava guiando eles para a Macedônia. Eu quero te dizer que existe uma Macedônia para a sua vida. A Macedônia é onde a gente está fazendo a vontade de Deus. Macedônia é onde a gente vai ser produtivo. Macedônia é onde nós vamos influenciar. Macedônia é onde nós vamos ser bênção. Paulo viu aquele jovem lá fazendo o sinal: passa para a Macedônia, ajuda-nos, e entendeu que o Senhor estava direcionando eles para a Macedônia. E foi feita uma grande obra naquele lugar. Eu quero te dizer que Deus tem algo muito especial. Quando o texto fala de Macedônia aqui, irmãos, e trazido para a nossa realidade, são obras específicas que Deus tem para cada um de nós. São coisas que Deus quer fazer na nossa família, no nosso trabalho, em algum lugar nos envolvendo nisso. Existe uma Macedônia te esperando. E eu quero te dizer que essa Macedônia, ela está esperando você. É a unção que você tem, é a graça que você tem, é a sua influência, é a sua palavra, é aquilo que Deus quer fazer através de você. Macedônia é o lugar que Deus escolheu para você realizar coisas tremendas e você ter experiências sobrenaturais com Deus. Então eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor me envie para essa Macedônia. Qual é a Macedônia que eu tenho que ir? Qual é a Macedônia que eu tenho que chegar? Qual é a Macedônia que eu tenho que influenciar? Eu quero lhe provocar a isso nessa noite, para que você entenda que existe uma Macedônia para a sua vida. São obras específicas. São obras específicas. Eu já tive várias experiências assim, específicas com Deus. Que Deus queria que eu fizesse, que eu fosse. Você pode dizer assim: se eu não for, você tem livre-arbítrio para não fazer nada daquilo que Deus sugere para você. Se você não for, Deus vai levantar outro para ir. Amém? Existe na Bíblia uma lei chamada lei da substituição. Se você não quer, Deus coloca outro. Amém? Quem era para derrotar aquele gigante era Saul. Mas Saul não quis, foi covarde, foi medroso. Aí Deus usou o quê? Um jovem de 16 anos mais ou menos, chamado Davi. A lei da substituição. Mas eu quero dizer para você nessa noite que eu não quero ser substituído em nenhuma Macedônia que Deus tem para mim. Eu não quero. Você quer ser substituído? Então, não abra mão da Macedônia que Deus quer te levar, que o Espírito Santo quer te conduzir. Não abra mão. Amém? Outra lição que eu aprendo aqui, dando sequência aqui, irmãos, é que nós temos que discernir o clamor do mundo. Qual é o clamor do mundo? O clamor do mundo é desse jovem. Passa para a Macedônia, ajuda-nos. Irmãos, esse clamor ele é geral. Ele é do homem que precisa de salvação. Ele é do homem que não conhece a Deus. Ele é do homem que necessita de Deus. Ele é do homem que tem a necessidade de Deus. E qual é o homem que tem necessidade de Deus? Todos, irmãos. Todos. Todos que não conhecem a Deus têm necessidade de Deus. Existe um rombo na vida do homem que só é preenchido com a presença de Deus.
O homem tem necessidade por Deus. O homem, ele tem necessidade de adorar. O homem, ele tem necessidade de buscar algo transcendental. O homem tem a necessidade de adorar a Deus. Por que que nós chegamos, irmãos, numa aldeia indígena, lá onde ninguém nunca foi? E está lá os índios e colocam um pedaço de pão em cima do outro e diz: esse é o nosso Deus, e começa a adorar. E olha para o sol e começa a adorar o Deus Sol. E à noite a lua se levanta, eles começam a adorar a lua como uma deusa. Adoram a mata, adoram tudo. Por quê? Porque existe a necessidade dentro do homem de adorar a Deus. E quando ele não encontra o caminho correto, ele busca outras coisas. Mas o caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? O caminho é Jesus. O mundo clama por salvação. E só quem tem a palavra da salvação é a igreja. Só quem tem a palavra que liberta é a igreja. Só quem tem a palavra que sacia a necessidade do homem diante de Deus é a igreja. Porque Deus confiou essa autoridade à igreja. Quem é a igreja? Diga: somos a igreja. Nós somos a igreja, irmãos. Essa autoridade está na nossa vida. Sabe, você chega no seu trabalho, ninguém conhece a Deus lá, existe uma autoridade tão grande na tua vida, você é a referência de Deus naquele lugar. Você é referência. Talvez você não entenda o nível dessa autoridade, talvez você não entenda as coisas espirituais que envolvem isso, mas Deus, Ele quer te usar naquele lugar. Ele quer fazer de você uma influência tremenda para abençoar vidas. Amém, amados? Isso não está ligado à igreja, isso não está ligado à religião, não. Está ligado a Deus. Eu trabalhei 8 anos no Tribunal de Justiça. E eu tinha uma célula lá. E vários estão convertidos em outros lugares, em outras igrejas. Mas a maioria dessas pessoas, elas fazem a referência, dizendo que eu fui a referência deles naquele lugar, que eu que levei a palavra de Deus. Eu lembro de um japonesinho que tem lá, porque japonês ou ele crê em Deus ou ele é ateu, né? Não existe meio termo, ou ele crê em Deus ou é ateu. E esse era ateu, não gostava de Deus, disse: eu não suporto, né? E ele dizia na língua de religião, pastor, e eu pastor lá, eu não suporto nada disso. Eu não suporto essas coisas, espírito, não gosto disso. E hoje ele está servindo a Deus. E ele me falou, irmãos, diz: Tony, eu estou servindo a Deus numa igreja X, mas você foi a referência de Deus para a minha vida, aonde o meu coração se abriu para Deus. Amém, amados? Existe um poder de influência tão grande na sua vida que você nem imagina. Amém, queridos? E o mundo clama, irmãos, por salvação. A igreja foi comissionada para anunciar o Evangelho. Paulo está aqui debaixo de uma comissão, debaixo de uma autoridade. Quando você falar de Deus, fale com autoridade. Fale com ousadia. Fale com convicção do que você está falando. Porque a salvação que o mundo precisa está nos nossos lábios. Amém, amados? Essa autoridade está na nossa vida. Amém? Terceira coisa interessante que eu achei aqui, para que nós possamos ter experiências sobrenaturais com Deus, precisamos identificar principados e confrontá-los. Paulo chega na principal cidade de Macedônia. E ele se estabelece ali por alguns dias. E o texto que nós lemos diz que ele vai passando, quando ele passa para a praça, para ir para o lugar de oração, uma jovem, uma mulher, vem atrás deles e começa a falar. E começa a dizer coisas assim, mais ou menos que está escrito, né? Esses são grandes homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Por vários dias isso estava acontecendo. Só, irmãos, que aquela jovem, aquela mulher,
tinha um espírito de adivinhação que exercia domínio sobre aquela cidade. Um espírito de adivinhação, tudo o que queriam saber, tinham que ir àquela mulher e pagavam consultas. O que queriam saber sobre o seu futuro, iam àquela mulher. Os negócios que iam fazer para saber se ia dar certo ou não, buscavam naquela mulher. Aquela mulher era uma deusa naquela cidade, usada por um espírito de adivinhação. Ela que dava a direção para as autoridades da cidade, ela que dava a direção para os comerciantes da cidade, ela que dava direção para as pessoas que viviam melhores, que tinham condições de pagar a consulta. A cidade era dominada por principados e potestades de adivinhação. Mas, irmãos, o evangelho chegou naquele lugar. Paulo, cheio da unção e de autoridade, está caminhando naquele lugar. E, de repente, todos os dias essa mulher vem. E sabe, se fosse eu ou você, talvez, diante do que ela dizia, homens, esses grandes homens anunciam o caminho da salvação. A gente até se inchasse, né? Olha, está me elogiando, que coisa maravilhosa. Mas não, irmãos. Paulo começou a ficar intrigado com aquilo. Foram vários dias. Aí teve um dia que Paulo teve uma revolta dentro dele assim, e se virou para ela e repreendeu o espírito dela. Paulo identificou que aquilo não era de Deus. Paulo identificou que ali havia ação do maligno. E ele repreendeu. E quando ele repreendeu, ela foi liberta. Acabou. A cidade não tinha mais a feiticeira. Os comerciantes não tinham mais a mulher para dar direção para eles. Agora, se eles quisessem, era Deus, através da pregação de Paulo. Preste atenção. Principados identificados têm que ser confrontados. Espíritos imundos têm que ser repreendidos. E a autoridade que há na tua vida, você tem mais autoridade do que o demônio, do que os demônios do inferno, do que o diabo, todos os seus demônios juntos, há mais autoridade na tua vida. Há mais autoridade na pessoa mais simples que sirva a Deus, do que o diabo e todos os seus demônios. Você precisa ter consciência disso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós não temos o discernimento, às vezes nós achamos até que é de Deus. É aquela história, né? Às vezes a jovem está namorando com um camarada que não é cristão, e chega para a gente e ainda diz assim, mas ele é tão bonzinho, vocês precisam conhecer, ele é maravilhoso, ele só falta aceitar Jesus como Salvador. Irmão, falta tudo. Falta tudo. E às vezes nós somos influenciados, e por trás está a ação do maligno, tentando nos tirar da presença de Deus e nos enganar. Mas aí você tem que usar a autoridade do Senhor. Use a autoridade do Senhor onde você estiver, na sua casa. Não permita que demônio entre na sua casa. Não permita que demônio lhe influencie no seu trabalho. Não permita nada disso. Use a autoridade do Senhor e repreenda mesmo, porque Deus vai honrar a autoridade que há na sua vida. Deus honrou a autoridade que estava na vida de Paulo. Paulo, indignado, se voltou e disse, sai dela em nome de Jesus. E acabou, irmãos. A mulher foi livre. Aí os senhores dela ficaram doidos, porque tinha acabado, né, a fonte do lucro deles. Preste atenção. Use a autoridade que há na sua vida. Você tem autoridade. Use a autoridade na sua célula. Use a autoridade do Senhor. Exerça a autoridade do Senhor sobre a vida das pessoas. A autoridade espiritual sobre a tua vida. Diga, eu sei disso. Aleluia. E para encerrar, irmãos, como nós
teremos experiências sobrenaturais com Deus. Olha, depois que Paulo fez isso, a menina foi liberta, e o diabo não exerceu mais domínio sobre aquela cidade, mas as autoridades ficaram à fera com Paulo, os senhores dessa menina ficaram à fera com Paulo, prenderam Paulo. Ainda fizeram recomendações. E o texto diz que, diante das recomendações que fizeram, colocaram Paulo e Silas, no caso aqui, estavam os dois, jogaram eles no lugar lá no interior. Subentende-se que era no pior lugar que tinha e mais seguro que tinha. Prenderam eles, acorrentaram eles, e eles estavam lá presos. Chegou a noite, deu 7 horas da noite, deu 8 horas da noite, 9, 10, 11, 12. E eu aprendo uma lição muito grande aqui com esses irmãos, com Paulo e Silas. Eu aprendo aqui, irmãos, que nós nunca devemos murmurar, mas devemos louvar a Deus, independente das circunstâncias. Talvez se fosse eu e você aqui no lugar de Paulo e Silas, estaria questionando assim: puxa, eu queria ir pregar lá em Mísia, eu queria pregar na Bitinha, e Deus não deixou. Como é que Deus me traz para Macedônia? Aí a gente está fazendo a obra de Deus, a gente está pregando, a gente usou autoridade, aquela mulher foi liberta de demônio, e nós estamos aqui presos, como bandido. Como é que pode? Que Deus é esse? Que situação é essa? Não vale a pena fazer a obra de Deus, não vale a pena pregar o Evangelho, não vale a pena fazer o bem às pessoas. Talvez, irmão, eles tinham recursos para agir dessa forma, mas eles não agiram dessa forma. Eles, independente das circunstâncias, independente da situação, eu creio que olharam um para o outro, eu creio que Silas olhou assim para Paulo, Silas o mais inexperiente, talvez você disse: e agora, Paulo? Aí talvez Paulo olhou para Silas e disse assim: agora nós vamos louvar a Deus, agora nós vamos cantar um hino de louvor e adoração ao nosso Senhor, porque Deus está conosco, porque Deus não nos abandona, porque Deus não nos deixa, porque Deus, Ele nos guiou até aqui, e Deus vai nos levar ao destino que Ele tem para a nossa vida. O propósito não termina aqui, o propósito continua, amém? O propósito não termina numa situação que você se encontra, querido. O propósito continua. Deus tem um destino para a tua vida, Deus tem um destino para o teu ministério, Deus tem um destino para a sua família. Eu creio que Paulo disse assim: vamos louvar e adorar ao Senhor. Ah, irmãos, eu não sei que hino foi que eles cantaram, não sei se foi um desses que a Ana Dora cantou aqui. Esses hinos maravilhosos que nós cantamos aqui nessa noite, eu não sei qual foi o hino que ele cantou, mas eu só sei, meu irmão, que não tinha nem bateria, não tinha guitarra, não tinha baixo, não tinha teclado, não fizeram técnica vocal, não fizeram nada disso, mas irmãos, eles começaram a cantar um hino. Eu não sei a letra desse hino, eu não sei se eles cantaram Poderoso Deus, eu não sei se eles cantaram aquela música maravilhosa aí, El Shaddai, Yahvé se manifestará, eu não sei, mas eu sei que eles cantaram um hino, e foi tão poderoso. Chegando a hora da meia-noite, eles cantaram esse hino, meu irmão, mas não precisa chegar à meia-noite, tá, irmão? Qualquer hora que você cantar, Deus vai ouvir. Porque já tem uma turma que diz que Deus só ouve o louvor da meia-noite, pelo amor de Deus. E começaram a adorar a Deus com uma canção, talvez desafinados, mas a intenção era de louvar e engrandecer ao Senhor.
A intenção era de exaltar o Senhor. E aquele hino foi subindo, foi subindo, foi subindo. Chegou no trono da graça de Deus. Chegou no trono da glória de Deus. E Deus, eu creio que Deus se levantou naquele momento, meu irmão. Eu creio que Deus estendeu a mão, porque o sobrenatural se manifestou naquele lugar. A terra tremeu tudo. As cadeias se abriram. As cadeias se abriram. Irmãos, quando nós temos uma vida, é uma vida, isso aqui representa uma vida, não é um momento de louvor e adoração, é uma vida. Quando nós temos uma vida de louvor e adoração ao Senhor, meu irmão, as cadeias vão se quebrando aonde a gente chegar. O diabo não domina, meu irmão. As trevas não permanecem. Aonde você chega, você é luz, e a luz dissipa as trevas. Eles estavam no lugar mais interior da prisão. Era no lugar mais escuro, não tinha iluminação nenhuma, mas eles eram luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, irmão. Pode apagar a luz, nós somos a luz. E a luz dissipa as trevas e atrai a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Com uma vida de louvor e adoração ao Senhor, nós vamos atrair o sobrenatural onde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Quando nós louvamos e adoramos, com a nossa vida, não precisa nem ser com os lábios. Meu irmão, as estruturas são abaladas. Amém? Amém? Quero que você se coloque em pé. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Se essa palavra falou ao teu coração, falou com você, eu quero que você faça um ato, tenha uma atitude. Deus age baseado em atitudes. Eu quero que, se essa palavra falou com você, e você quer ter mais experiências sobrenaturais com o Senhor, eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus.